Convido-vos a abrirem as vossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. E vamos ler os versículos 14 a 16. Este texto encontra-se na página 1130 das Bíblias à vossa frente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz-nos assim a palavra de Deus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Os versículos que acabamos de ler são o coração da carta que o apóstolo Paulo escreveu ao seu filho na fé, pastor da igreja em Éfeso, chamado Timóteo. Estas palavras, notem, elas revelam o propósito e o fundamento teológico desta carta. É neste sentido que dizemos que estes versículos são o seu coração, não apenas porque estão no centro do argumento, no meio da carta, mas especialmente porque estes versículos iluminam e dão clareza à nossa compreensão de tudo o que Paulo ensina nesta carta. O apóstolo afirma explicitamente a Timóteo a razão pela qual está a escrever a carta e qual é o seu fundamento teológico, que é a base da fé cristã e deve ser também a base da vida da igreja. As preocupações que Paulo tem, as soluções que ele propõe para combater os problemas na igreja de Éfeso, estão resumidas nestes pequenos 3 versículos. Agora, lembrem-se que nem todos os livros da Bíblia nos dão as razões pelas quais foram escritos. Por vezes nós temos de inferir essas razões ao ler o texto e ao procurar entender o texto. Por isso, quando o autor nos diz qual é a razão pela qual escreveu, qual é o propósito que aquela carta tem, então é importante e é preciso nós lermos esse texto e essas palavras com base nessa razão e propósito. É por isso que, se os irmãos têm prestado atenção às pregações com base nesta carta, em quase todos os sermões tenho citado estes versículos. Porquê? Porque nós devemos ler toda a carta com base nestes versículos, porque é nestes versículos que Paulo diz porque é que ele escreveu a carta. Entendem? E é por isso que vale a pena nós passarmos algum tempo a pensar no conteúdo destes versículos, porque são riquíssimos no seu significado e têm muitas implicações e profundas para a nossa compreensão da natureza e da vida da igreja. Estes versículos são universais, porque as suas verdades são universais. Quando nós lemos esta carta, e quero exortar-vos mais uma vez a lerem esta carta completa em casa, não demora muito tempo a lê-la do início ao fim. É muito fácil nós discernirmos, mesmo a um leitor menos atento, 2 aspectos simples. O primeiro é a razão pela qual Paulo escreveu esta carta. O apóstolo mostra que estava preocupado com os falsos mestres que se tinham infiltrado na igreja e que estavam a ensinar e a espalhar um falso ensino, tanto do ponto de vista doutrinário, mas também prático. Vejam algumas afirmações e peço que abram as vossas Bíblias enquanto eu cito em vários pontos desta carta, quando Paulo fala acerca destes homens que estavam a ensinar coisas erradas. Vejam logo no capítulo 1, versículo 3, porque é basicamente logo a seguir à saudação de Paulo. Paulo começa desta forma. Capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso. É por isso que nós sabemos que Timóteo era pastor em Éfeso, porque o próprio Paulo dilo nesta carta quando lhe escreve. Agora vejam o para. Portanto, ele devia ficar em Éfeso para advertirdes a alguns que não ensinem outra doutrina, não ensinem outras coisas, não ensinem outras supostas verdades. Agora, saltem para o capítulo 4, vejam os versículos 1 e 2. Quando Paulo, logo a seguir ao texto que nós acabamos, os versículos que nós acabamos de ler, ele faz um contraste e diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. E agora vejam ainda o capítulo 6. Vejam o capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando Paulo escreve ainda: se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, é orgulhoso e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. É exatamente para combater estes falsos mestres e os seus ensinos que Paulo escreveu esta carta. Foi a motivação para escrever esta carta. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós podemos discernir nesta carta é o número de instruções práticas que Paulo dá à igreja. Os capítulos 2, 3 e 5, completos, são basicamente apenas listas de instruções práticas para a vida da igreja. Esta é uma característica peculiar desta carta, porque tem esta centralidade na vida da igreja local e dá orientações muito práticas de como a igreja deve viver e se deve organizar e deve ser governada. E por isso a estrutura desta carta é relativamente simples. Se os irmãos, mais uma vez, lerem a carta completa em casa, vão ver que temos 3 secções de identificação, condenação e confrontação com o falso ensino na igreja, que são seguidos depois de uma resposta prática da igreja a esse falso ensino. Ou seja, nessas 3 secções, nós vemos o falso ensino a ser identificado e confrontado, e depois uma resposta é dada, seguida de instruções práticas para a vida da igreja. E é dentro deste contexto, e bem no centro da carta que Paulo escreve, que nós lemos os versículos que acabámos de ler, capítulo 3, versículos 14 a 16. E a estrutura destes 3 versículos, ela é muito simples, é relativamente simples. Vejam, nos versículos 14 e 15, nós temos o propósito da carta, e no versículo 16 temos o fundamento teológico, que Paulo chama de mistério da piedade. Vamos usar esta estrutura simples para os 2 pontos do sermão de hoje. Ponto número 1, Cristo. Ponto número 2, Igreja. Mais simples não podia ser. Ponto número 1 é Cristo. Ponto número 2, a Igreja. Vamos começar pelo último versículo, o versículo 16, enquanto pensamos sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Vamos ler mais uma vez o versículo 16. Diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios ou às nações, querido no mundo e recebido acima na glória. O versículo 16 é o fundamento teológico desta carta, é o ensino mais precioso e central da fé cristã e da vida da igreja. Notem como começa o versículo 16. Sem dúvida alguma. Ou podíamos traduzir também por certamente. Aqui o sentido deste advérbio é de algo que estamos de acordo. Por isso algumas traduções até se lê confessamos. É algo em que estamos unidos, que afirmamos juntos de forma inquestionável. Isto é o que é indisputável entre os cristãos na Igreja do Senhor Jesus. Este versículo resume as afirmações cristãs mais fundamentais, a ponto de podermos dizer que sem afirmarmos estas coisas juntos não podemos ser considerados uma igreja cristã. É o quão importante este versículo é e aquilo que ele afirma. É exatamente por isso que a nossa igreja tem o que nós chamamos de uma confissão ou de uma declaração de fé. Uma declaração de fé, notem, não é uma invenção moderna, como vemos neste texto. Toda a igreja local, de uma forma ou de outra, tem de ter uma declaração de fé. Senão, não é uma igreja. Esta declaração que as igrejas devem ter pode ser mais ou menos formal, pode ser escrita ou assumida de forma oral, mas toda a igreja verdadeira tem uma confissão de fé, porque sem uma unidade de fé não existe igreja. Entendem? É isso mesmo que Paulo afirma neste versículo, sem dúvida nenhuma. É aquilo que nós confessamos juntos. Lembrem-se do que Paulo escreveu a esta mesma igreja que Timóteo pastoreava e que nós lemos em Efésios, capítulo 4, versículos 3 a 5, quando ele diz, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé,
um só batismo. A unidade da fé não é uma coisa, notem, que a Igreja produz. A unidade da fé é algo que é um dom que nos é dado e cabe à Igreja proteger essa unidade que nós temos em Cristo e na nossa fé. Entendem? Por isso, como afirmamos hoje, quando confessamos o que acreditamos sobre a Igreja local, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, nós lemos: cremos que uma Igreja visível de Cristo é uma congregação de crentes batizados, associados por uma aliança na fé e na comunhão do Evangelho. É simplesmente o que a Bíblia ensina. Uma igreja é composta, a sua membresia é constituída por crentes verdadeiros que foram batizados e que estão unidos numa mesma fé e numa mesma forma de vida, de obediência ao Senhor Jesus. Uma igreja é uma igreja que vive centrada no verdadeiro Evangelho e que prega esse Evangelho. É por isso que a confissão de fé desta igreja inclui as coisas que são essenciais para a nossa salvação, mas também inclui aquelas afirmações que, não sendo necessárias para a nossa salvação, são necessárias para a vida da igreja. É por isso que qualquer pessoa que deseje ser membro desta igreja tem de subscrever sem reservas a esta confissão de fé, porque essa unidade na fé é essencial para sermos igreja. De uma outra maneira, a razão da nossa unidade não seria o Evangelho. Imaginem que nós estaríamos juntos e acreditássemos coisas diferentes acerca de Deus, acerca do Senhor Jesus e acerca da forma como seríamos salvos. Significava que o Evangelho não era a razão da nossa unidade, o Senhor Jesus não era a razão da nossa existência. Seriam outras coisas secundárias, como o estilo da música, os ministérios que a Igreja oferece, as atividades que a Igreja produz ou qualquer outro aspecto que não o Evangelho. Paulo escreve acerca de, vejam o texto, deste grande mistério da piedade. Lembrem-se que no Novo Testamento a palavra mistério não se refere a algo que era desconhecido. O mistério é o Evangelho que foi plenamente revelado em Cristo. O mistério, de facto, como a palavra indica, estava oculto no passado. O Evangelho tinha sido revelado parcialmente aos nossos pais na fé, por meio de promessas, de tipos, de sombras. Mas foi o mistério que foi completamente revelado no Senhor Jesus. Como nós lemos em Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. É este mistério que foi revelado, que é o mistério que Paulo chama mistério da piedade. Paulo já tinha utilizado a palavra mistério, se virem neste mesmo capítulo, no capítulo 3, no versículo 9, quando ele deu qualificações para a eleição dos diáconos. Mas aí ele escreveu, guardando o mistério da fé em pura consciência. Agora notem, o mistério da fé e o mistério da piedade, eles são sinónimos, mas ao mesmo tempo complementares. Ambas as expressões referem-se ao Evangelho, mas com ênfases diferentes. Quando Paulo fala no versículo 9, o mistério da fé refere-se ao conteúdo da nossa fé propriamente dito. O mistério da fé é o que nós cremos. São as verdades que nós afirmamos e anunciamos. O mistério da piedade, por sua vez, ou o mistério da santidade, refere-se não apenas àquilo que nós cremos, mas em quem nós cremos e na transformação que produz nas nossas vidas. Este mistério da piedade podia ser traduzido também como o mistério da religião ou da verdadeira religião. Não é apenas o conteúdo da fé. É mais uma vez em quem nós colocamos a nossa fé e a santidade que produz, a transformação que produz nas nossas vidas. Queridos irmãos, lembremos-nos sempre, a fé cristã não é apenas constituída de coisas que afirmamos. Consiste numa nova vida que nos é dada em Cristo. Consiste na reconciliação que nós temos com Deus. E isso transforma tudo na nossa vida. Transforma a forma como nós vemos o mundo, a forma como nós pensamos, mas também as coisas que nós dizemos, as prioridades da nossa vida, a forma como nós vivemos. E Paulo descreve este mistério da piedade com um hino com 6 versos. Vejam, este hino é acerca de quem? É acerca de Cristo. É um hino, por isso, cristológico. Começa com uma referência à sua encarnação, aquele que se manifestou em carne. E termina com uma referência à sua ascensão e reino, aquele que foi recebido acima na glória. É melhor ver estes versículos como um hino
que olha para a pessoa e ministério de Cristo sob a perspectiva da sua glorificação. O Cristo glorificado foi primeiro manifestado em carne, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado às nações, querido no mundo, recebido na glória. O ministério da piedade é, por isso, e na verdade, uma pessoa. O mistério da piedade é a pessoa de Cristo. A fé é propriamente chamada cristã. E os crentes são chamados cristãos, porque a nossa fé está na pessoa do Senhor Jesus, o Cristo. Toda a fé cristã está fundamentada na pessoa e na obra do Senhor Jesus. Este é o mistério da fé, este é o mistério da piedade, este é o Evangelho. Cristo é este grande mistério revelado. Ele é a semente da mulher que nós lemos em Gênesis 3,15. Ele é a semente prometida de Abraão. Ele é o descendente do rei David. Ele é o Messias prometido pelos profetas. Toda a revelação de Deus, todas as Escrituras são acerca de Cristo. No Antigo Testamento, Ele é anunciado, Ele é prometido, Ele é antecipado. No Novo Testamento, todas as promessas são cumpridas nele. Neste pequeno poema, Deus Filho é confessado e celebrado. A sua pessoa, a sua obra, mas também os seus resultados, a sua consequência. Vejam como nesta confissão de fé, o céu e a terra voltam a estar em sintonia, tal como Deus deseja e tinha criado. Mas eles estão em sintonia porquê? Estão em sintonia por causa da pessoa do Senhor Jesus que une todas as coisas. Vejam os contrastes entre o céu e a terra presentes em cada par de versos. Vemos a carne e o Espírito, que é uma referência ao Espírito Santo. Vemos os anjos e as nações. Vemos o mundo e acima na glória. E vem-nos à memória um outro hino bíblico que Paulo também tinha escrito a esta igreja, quando nós lemos em Efésios 1:10, em que o plano de Deus é descrito como tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Certo? Este foi o propósito que Deus teve quando enviou o Senhor Jesus. Voltar a unir todas as coisas, voltar a unir o céu e a terra em Cristo. Vejam o que nós lemos no hino. Começa com estes dois primeiros versos. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito. Ele que é Deus desde a eternidade, manifestou-se ou apareceu na carne, ou seja, ele fez-se homem, uma referência à sua encarnação. Mas ao mesmo tempo este homem não é um homem qualquer. Ele é um ser humano como tu e eu. Ele tem um corpo, ele tem uma mente, ele tem uma alma, mas ele, diz-nos o texto, foi justificado pelo Espírito. E notem, o Senhor Jesus não foi justificado como nós somos justificados, porque nós somos declarados justos apesar de não sermos justos. O Senhor Jesus foi justificado no sentido de ter sido declarado aquilo que Ele é eternamente. Entendem? Ele foi justificado no sentido em que Ele foi declarado por ser o que Ele é. Justo e perfeito eternamente. E, portanto, Ele não podia ser um mero homem. Ele manifestou-se em carne, Ele fez-se homem para a nossa salvação, mas Ele é Deus eternamente, porque só o Deus eterno é perfeito e justo eternamente. Diz-nos o poema que Ele foi visto pelos anjos e pregado aos gentios ou às nações. Ele mesmo, na sua condição humana, foi reconhecido pelos anjos. Os mesmos anjos que apareceram aos pastores no seu nascimento. Os mesmos anjos que o adoraram e o serviram desde a eternidade como Deus Filho, são os mesmos anjos que agora o servem e o adoram, também como homem. Mas notem que não foi apenas pelos seres celestiais que ele foi dado a conhecer. Ele foi e continua a ser pregado às nações. A todas as nações. Esta é uma melhor tradução do que gentios. O Deus Filho encarnado na pessoa do Senhor Jesus é dado a conhecer. Ele é anunciado. Ele é visto pelos céus e pela terra, pelos anjos e pelos homens. E finalmente lemos o último par. Querido no mundo e recebido acima, na glória. Sim, ele não apenas é anunciado. Ele é também querido. Tal como nós hoje aqui, 2000 anos desde o seu nascimento, que vivemos numa nação muito longe daquela terra do Israel antigo,
Nós, como em todo o mundo, confessamos e colocamos a nossa fé em Cristo. Ele é o nosso Senhor. Nós o adoramos. Mas notem que este não é apenas um rei terreno. Ele foi também recebido acima, na glória. Ele não é um rei morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu aos céus e ele sentou-se no seu trono, que lhe pertence por direito, porque ele é Deus eterno. Porque ele cumpriu tudo o que o Pai lhe tinha pedido. Ele viveu a vida perfeita que o Pai lhe tinha pedido. Ele morreu para a nossa salvação. Ele ascendeu aos céus e ele é rei sobre todas as coisas e sobre todos. Ele não é um rei morto. Ele é o rei que ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o rei que dá uma nova vida e a esperança da vida eterna a todos os que nele colocam a sua fé, a todos os que se arrependem dos seus pecados. Sem dúvida, que grande é este mistério da piedade. Não admira, portanto, que Paulo tenha escrito ainda a uma outra igreja estas palavras. Nada me propus a saber entre vós, a não ser Cristo e a este crucificado. Grande é este mistério da piedade. Deus Filho fez-se homem para salvar os homens. Estas são verdades inegociáveis, das quais depende toda a fé cristã, das quais depende a nossa salvação, das quais depende a nossa esperança. Mais uma vez, como Paulo escreveu, estas coisas que nós afirmamos sem dúvida nenhuma. Nós confessamos juntos, nós estamos certos delas. Sem hesitações, sem negociações, sem comprometimentos, porque estas verdades são demasiado preciosas para que possam ser comprometidas. São estas verdades que nós precisamos continuar a afirmar. São estas verdades que nós precisamos continuar a defender com todas as nossas forças. É a pessoa do Senhor Jesus e é a nossa salvação que são colocados em causa quando há erros de doutrina ou quando o pecado é tolerado na igreja. Sempre que nós permitimos que o erro seja misturado no ensino da igreja, aquilo que fica minado é o fundamento da nossa salvação. E quando a igreja tolera o pecado, o que fica em causa é o propósito da nossa salvação. Porque nós fomos salvos dos nossos pecados para a obediência. Nós não fomos salvos por causa das nossas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. Nós fomos salvos da culpa do pecado para viver para Deus. Queridos irmãos, que seja sempre parte da aliança que nós estabelecemos uns com os outros e perante Deus, anunciar e preservar a unidade que nós temos em Cristo. Anunciar e preservar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é tão precioso, porque Ele é tão importante, porque Ele é tão necessário. Mas agora notem que, de acordo com a Bíblia, nós podemos perguntar como é que esta doutrina, como é que este Evangelho, como é que este mistério da piedade pode ser preservado? Como é que a santidade pode ser promovida? Onde é que a doutrina pode ser ensinada e defendida? Onde é que a piedade pode ser promovida e exercida? De acordo com as Escrituras e com este texto, a resposta é simples. É a igreja local. Ponto número 2. A igreja. Vejam os versículos 14 e 15. Quando lemos: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Notem, Paulo deseja ir visitar Timóteo e a igreja em Éfeso o mais rapidamente possível, mas ele escreve a carta caso essa visita não ocorra em breve. Agora notem também que o facto de Paulo escrever a carta, apesar de planear uma visita a Timóteo, aponta para a urgência do assunto em que ele está a escrever. O assunto que Paulo trata nesta carta não é algo que ele possa esperar. Paulo não escreve assim a de Timóteo: olha, Timóteo, eu tenho uns assuntos para falar contigo, mas não é urgente. Quando eu for ter contigo, nós logo falamos. Não, antes pelo contrário. Notem, é como que Paulo a dizer assim: Timóteo, este assunto é de tal modo importante que não pode esperar até que eu possa estar com vocês pessoalmente. É algo que tu precisas prestar atenção imediatamente. É algo que precisa de ser posto em prática agora. Não podes esperar um minuto sequer.
Estes assuntos são urgentes e precisam de ser colocados em prática. E nós, queridos irmãos, nós conseguimos perceber a urgência de Paulo quando nós lemos esta carta. O que estava em causa era o próprio Evangelho. O que estava a ser minado pelo falso ensino estava a ter resultados desastrosos na falta de santidade da Igreja. E por isso era a própria salvação daquelas pessoas que estava em causa. Paulo fala inclusivamente logo no início do capítulo 4 em apostasia, em abandonar a fé. É por isso, queridos irmãos, que a eclesiologia, ou seja, a doutrina da Igreja, as coisas que nós acreditamos acerca da Igreja, não é um assunto secundário da fé. Nós temos de reconhecer que a eclesiologia não é o Evangelho. O Evangelho, como nós já vimos, o mistério da piedade, é Cristo e apenas Cristo, ao qual não se pode acrescentar absolutamente nada. É tudo acerca da sua pessoa e da sua obra. É tudo acerca de quem Jesus é e do que Ele fez. Mas notem que o que as Escrituras nos ensinam é que o contexto onde o Evangelho é anunciado, onde o Evangelho é estudado, onde o Evangelho é ensinado, onde o Evangelho é protegido, onde o Evangelho é representado, é a Igreja local. A doutrina da Igreja, mais uma vez o que nós acreditamos em relação à Igreja, a forma como ela deve viver e se organizar, ela tem consequências na mensagem anunciada e ela tem consequências na forma como nós vivemos. Entendem, irmãos? A forma como vivemos individualmente, a forma como vivemos nas nossas famílias, mas também a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como nos organizamos enquanto Igreja, são em si mesmas uma mensagem. A questão na vida da Igreja não é se representamos ou não alguma coisa. A pergunta que nós devemos fazer é se nós temos representado bem o Evangelho. Se Cristo é o Evangelho, a Igreja é a representação visível e a prova da verdade do Evangelho. É isso que Paulo está aqui a ensinar. E por isso os mandamentos que nós vemos nesta carta não são uma mera expressão cultural de organização e comportamento. Notem que nós dizermos que um certo texto foi escrito numa determinada cultura, num determinado tempo, num determinado espaço, não implica que esteja culturalmente limitado. Os assuntos que Paulo aborda são de tal modo importantes que eles são universais. Quando Paulo fala acerca de pastores e diáconos, de quem pode ou não pode ensinar, dos elementos do culto ou dos conteúdos das suas orações, são assuntos de extrema importância que afetam diretamente o testemunho e a vida da Igreja. Notem mais uma vez o versículo 14, quando Paulo diz assim: para que saibas como convém andar na casa de Deus. O que significa que existe uma forma conveniente e necessária para a forma como a Igreja deve viver. Certo? Paulo não diz que é como a Igreja em Éfeso no primeiro século, mas sim como Deus deseja que a sua Igreja viva. A Igreja não é um assunto secundário no plano de Deus, de maneira a que Deus não se importe como a Igreja vive. A razão pela qual a doutrina da Igreja é tão importante é pela importância que Deus deu à própria Igreja. Por causa do que a Igreja é, por causa da missão que Deus confiou à sua Igreja, a Igreja precisa procurar viver de forma correta, da forma como Deus designou. Vejam como Paulo qualifica a Igreja. Já pensaram nisto? Vejam estas três formas. Ele chama a Igreja de casa de Deus, Igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. Vamos pensar rapidamente nestas três afirmações, nestas três qualificações. Em primeiro lugar, é a casa de Deus. E este texto é um ótimo exemplo da centralidade da Igreja local. A casa de Deus aqui não se pode referir à Igreja universal, porque as instruções que Paulo dá são claramente para uma Igreja local. Em primeiro lugar, Timóteo é pastor na Igreja em Éfeso e as instruções são para ser aplicadas naquela comunidade e em cada Igreja local. Deixem-me dar apenas um exemplo simples do que falámos nas últimas pregações. Nós vimos, por exemplo, as qualificações para as eleições de pastores e diáconos. Esses pastores e diáconos referem-se, obviamente, aos pastores e diáconos para aquela igreja, certo? Eles não são eleitos para ser pastores e diáconos na Igreja Universal, mas sim na igreja onde foram eleitos e foram reconhecidos para exercer a sua função. Agora notem, a frase "a casa de Deus"
Lembra-nos, queridos irmãos, que a igreja não é um clube, não é uma associação. A igreja não é uma invenção ou uma organização humana. A igreja é a casa de Deus. Ela pertence a Deus porque foi criada por Deus. A igreja é uma casa. A casa aqui tem um sentido de família, não de edifício. É verdade que a imagem da igreja como edifício é uma imagem bíblica, mas Paulo já tinha usado neste capítulo a imagem de casa para se referir à família. Vejam os versículos 4, versículo 5 e versículo 12. Notem, nós temos Deus como Pai e somos todos irmãos e irmãs em Cristo. A igreja é a casa de Deus porque ele é composto por aqueles a quem Deus deu uma nova vida, aqueles que foram adotados em Cristo e por isso são filhos e filhas de Deus, são irmãos e irmãs em Cristo. A igreja é a casa de Deus, é a família de Deus. No contexto, isto significa que a família é governada pelo Pai, que ela pertence ao próprio Deus. A família é dele, a casa é dele. Ele é o Senhor da casa, é ele que determina a forma como a família se deve comportar. É por isso que Paulo escreve, mais uma vez, vejam o versículo 14, para que saibas como convém andar na casa de Deus. Existe uma forma que a família de Deus se deve comportar, e essa forma é determinada pelo próprio Deus. Queridos irmãos, que esse seja o nosso desejo e prática. É triste nós termos de reconhecer. Irmãos, aqui todos temos de fazer, pelo menos em parte, ou temos de fazer e reconhecer culpa pessoal. É triste nós termos de reconhecer que muitas vezes a igreja local parece mais com um clube ou uma associação do que com a casa de Deus. Uma igreja onde os seus membros se comportam como sócios de uma associação, ou que se comportam de uma forma tão vergonhosa como qualquer assembleia de um clube desportivo, onde a sua preocupação é fazer valer a sua opinião, a sua vontade, o seu voto, onde a influência se mede pelas conversas de corredor, pela murmuração contra a liderança, entre outras coisas. Meus queridos irmãos, que não seja assim entre nós. Que a vida desta igreja seja uma boa representação da casa de Deus. Que possamos viver unidos em Cristo, mais preocupados com a reputação do Senhor Jesus do que com a nossa vontade. Com relacionamentos pautados pela cordialidade, pela humildade, pelo amor, pelo cuidado uns pelos outros. Que o nosso desejo e vida seja o de fazer o Senhor Jesus conhecido e adorado. De não mancharmos o seu nome, porque ele é demasiado precioso. Paulo também escreve a igreja do Deus vivo. Lembrem-se, igreja significa assembleia. De forma literal, é basicamente o que significa. E devemos também lembrar que a ideia de uma assembleia não é exclusivamente cristã. Para além de ser uma palavra comum no contexto secular da época, era uma palavra grega que traduzia a congregação de Israel. A igreja é a assembleia. A igreja é o povo do Deus vivo. A igreja pode ser desprezada pelo mundo. A igreja pode não parecer grande coisa aos olhos do mundo. Mas, de acordo com as Escrituras, não existe instituição mais importante à face da terra do que a igreja local. É o Deus vivo. Esta é uma expressão recorrente, seja no Antigo Testamento, seja no Novo. O nosso Deus não é um Deus falso. O nosso Deus não é uma filosofia ou uma força. É o único Deus verdadeiro, criador, sustentador e soberano sobre todas as coisas. E a igreja é o seu povo. Nem todos fazem parte deste povo. É um privilégio fazer parte do povo do Deus vivo. É a igreja do Deus vivo, do único Deus verdadeiro. Meus irmãos, o que torna a igreja cristã distinta de qualquer outra instituição à face da terra não se deve ao conjunto de pessoas que a compõem. Esta igreja não é composta por pessoas que se destacaram de alguma forma e que por isso mereceram ser aceitos por Deus. A importância desta assembleia deve-se ao facto de que é a família de Deus. Que são as pessoas que o Deus vivo adotou e por isso são a igreja do Deus vivo. E por isso, no momento em que a igreja se esquece da sua natureza e da sua missão, ela perde todo o seu valor,
Porque o seu valor não é constituído pelas pessoas propriamente ditas, mas pelo Senhor e o fundamento da Igreja. É o Deus vivo que torna esta reunião única. É o facto de Deus ter prometido estar connosco e se encontrar connosco que faz esta reunião especial. Não é nenhuma outra razão. É por isso que, por exemplo, convém saber como Deus deseja que o adoremos. É bom que, quando nos reunimos, nós representemos bem a adoração que Deus deseja. Não vimos a presença do Deus vivo com as nossas ideias, não vimos a presença do Deus vivo com aquilo que nós achamos que queremos dar a Deus. Nós vimos a Deus e adoramos a Deus da forma como Ele deseja. Porque a Igreja é a Igreja do Deus vivo. E, finalmente, a Igreja é também a coluna e a firmeza da verdade. Mais uma vez, queridos irmãos, que não haja confusão. A Igreja não é o Evangelho. A Igreja não tem poder para salvar ninguém. Mas, ao mesmo tempo, cabe à Igreja ser a coluna e o fundamento da verdade. Num prédio, os alicerces, os pilares, as vigas sustentam todo o edifício. Da mesma maneira, nesta imagem que as Escrituras nos dão, a Igreja ocupa esta função central de ser coluna e firmeza da verdade. Significa que a Igreja tem esta dupla função de anunciar, mas também defender o Evangelho. E, meus queridos irmãos, esta é uma verdade maravilhosa, mas uma verdade difícil de poder acreditar. Mais uma vez, notem, a Igreja não é o Evangelho, a Igreja não é a verdade, mas Deus, na sua vontade, Deus, na sua sabedoria, deu à Igreja a função de anunciar e proteger a verdade. A Igreja não é o Evangelho, mas a Igreja testemunha e é a representação desse Evangelho. Mais uma vez, ao escrever a esta mesma Igreja, nós lemos as seguintes palavras em Efésios 3:10. Quando Paulo fala sobre os planos de salvação de Deus e diz: para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Oh, queridos irmãos, nós nunca iremos compreender completamente esta verdade maravilhosa. Como é que Deus dá à Igreja esta responsabilidade e privilégio de ser através dela e nela que a multiforme sabedoria de Deus fica manifesta ao cosmos? Não apenas a este mundo, mas aos seres celestiais. É pela Igreja que Deus revela ao mundo a sua sabedoria. A Igreja é a evidência visível da mensagem do Evangelho e cabe à Igreja não apenas anunciar, mas proteger esta mensagem. Meus irmãos, num contexto historicamente católico como o nosso, nós podemos ter a tendência de diminuir a importância da Igreja nos planos de Deus. Se é verdade que, por um lado, nós não queremos valorizar a Igreja a um estatuto de corredentora com Deus, entenda, irmãos? Ou seja, que ninguém é salvo, e precisamos de continuar a afirmar isto com todas as letras, de uma forma muito clara, de que ninguém é salvo por pertencer à Igreja. A Igreja não tem o poder de perdoar os pecados de ninguém. A Igreja não tem o poder de salvar ninguém. De que a salvação é apenas pela fé em Cristo. Nós temos, ao mesmo tempo que afirmamos estas coisas, nós não podemos desvalorizar a Igreja. Nós não podemos desvalorizar a função que o próprio Deus conferiu e confiou à Igreja. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a Igreja do Deus vivo. Somos também, como Igreja, a coluna e a firmeza da verdade. No seu plano e de acordo com a sua vontade, Deus fez de igrejas como a nossa, composta por pessoas fracas como nós, de pessoas pecadoras como nós, a evidência e a prova da verdade do Evangelho. Entendem, irmãos? Nós somos a prova que o Evangelho é verdadeiro. Porque se Deus nos pôde salvar a nós, se Deus nos pôde dar uma nova vida a nós e pôde transformar as nossas vidas, Ele pode fazer isso com qualquer pessoa no mundo. É o amor de Deus que fica visível, é a sua graça e é a sua misericórdia. Não é o quão bons nós somos, mas sim aquilo que Deus fez e continua a fazer na sua igreja. São igrejas como estas, como a nossa, que anunciam, ensinam
e defendem o Evangelho do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, com base no que ouvimos esta manhã, vamos procurar andar como convém na casa de Deus, como nos exorta este texto. Que a nossa conduta, os nossos relacionamentos, a nossa submissão à palavra de Deus, a nossa unidade no Evangelho, o amor que nos une, que todas estas coisas sejam evidentes e que nós possamos continuar a crescer nelas. Acima de tudo, que possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, o nosso Senhor Jesus, que é o único fundamento da nossa esperança. Que nós possamos colocar os nossos olhos nele até aquele dia em que ele voltar. Vamos orar. Pai do céu, nós queremos louvar-te e agradecer-te. Acima de tudo, louvar-te e agradecer-te pelo teu Filho, o nosso Senhor Jesus, que é a razão da nossa esperança e da nossa salvação. Ó Pai, ensina-nos enquanto igreja, que tu possas edificar esta tua igreja, que nós possamos continuar a crescer. Sim, nós queremos continuar a crescer em número e nós te pedimos que nos possas usar como testemunho para muitos, para que outros possam vir à fé. Mas queremos também crescer em maturidade. Queremos crescer no conhecimento da tua palavra. Queremos crescer, acima de tudo, no conhecimento do Senhor Jesus. Porque queremos ser como Ele. E por isso oramos no seu nome. Amém.